E se eu te dissesse que há um lugar onde nenhuma acusação pode te alcançar? Um refúgio onde a culpa não pode te prender, onde o passado não pode te condenar, onde nenhum inimigo pode te ferir? E se eu te dissesse que esse lugar já foi preparado para você, e que a porta ainda está aberta? Mas o tempo está correndo. A Bíblia fala sobre as cidades de refúgio, lugares criados por Deus na terra de Canaã para que aqueles perseguidos pelo vingador do sangue pudessem correr e encontrar segurança. Elas estavam espalhadas estrategicamente, para que qualquer pessoa pudesse alcançá-las antes que fosse tarde demais. E, assim como essas cidades, Jesus é o nosso refúgio. Ele é a fortaleza onde encontramos abrigo, o único lugar onde estamos verdadeiramente seguros. Mas há uma pergunta crucial: você já correu para ele? Porque o inimigo não descansa. Ele persegue, ele acusa, ele sussurra mentiras e tenta te prender na culpa e no medo. Mas Deus preparou um caminho direto, sem obstáculos, sem desvios. Esse caminho tem um nome: Jesus Cristo. O caminho para o refúgio. Na terra de Canaã, as estradas para cidades de refúgio eram cuidadosamente mantidas. Pontes eram construídas, obstáculos removidos, e sinais eram colocados ao longo do caminho para que ninguém errasse a direção. E o caminho para Cristo não é diferente. Ele está perto. Você não precisa viajar grandes distâncias, não precisa esperar estar perfeito, não precisa entender tudo. Basta um passo de fé. O Evangelho é claro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Atos 16, 31. É simples assim. Você não precisa passar por um labirinto de regras ou rituais. O caminho não está escondido. Está diante de você agora. Mas há um detalhe importante: não há tempo a perder. O homem que corria para a cidade de refúgio não podia perder tempo. Ele sabia que o vingador do sangue vinha logo atrás, determinado a derrubá-lo antes que ele alcançasse a segurança. E essa é a realidade espiritual em que vivemos. O inimigo está sempre tentando te impedir de chegar a Cristo. Ele quer que você acredite que ainda não está pronto, que não é digno, que precisa esperar mais um pouco. Ele quer que você adie a decisão até que seja tarde demais. Mas escute: se você apenas tocar na bainha do manto de Cristo, você será salvo. Se você tiver fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, Ele não te rejeitará. Se você clamar pelo nome dele, Ele te responderá. Você não precisa entender tudo agora. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa correr para Ele. E uma vez que você entrar nesse refúgio, nada poderá te tocar. Cristo é o lugar seguro. Assim como nas cidades de refúgio, basta estar dentro para estar seguro. Não importa quão perto o perigo tenha chegado, uma vez dentro, você está protegido. Jesus prometeu: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, 37. Isso significa que não importa o seu passado, não importa os seus erros, não importa quantas vezes você tenha falhado, se você vier, Ele te receberá. O seu amor é a fortaleza que te guarda. A sua graça é a muralha que o inimigo não pode transpor. O seu sangue é a garantia de que nenhuma condenação pesa mais sobre você. Então, o que você está esperando? O convite está feito. O caminho está aberto. Mas o tempo está correndo. O refúgio está diante de você. Corra para Cristo antes que seja tarde. O refúgio está aberto, mas você já entrou? Há muitas pessoas que sabem que Jesus é o único lugar seguro. Elas já ouviram sobre a graça, já sentiram o coração arder diante da verdade, já perceberam que nada no mundo pode satisfazer a alma como Ele pode. Mas ainda não deram o passo decisivo. Talvez o medo as detenha. Talvez pensem que ainda não são boas o suficiente. Talvez a vergonha do passado as paralise. Mas escute com atenção: a cidade de refúgio não era para os perfeitos, mas para os perseguidos. Ela não era um prêmio para os que nunca erraram, mas um abrigo para aqueles que estavam fugindo da morte. E Jesus também é assim. Ele não espera que você tenha todas as respostas, que esteja forte o suficiente ou que tenha se tornado merecedor. Ele só quer que você corra para Ele. Porque uma coisa é certa: a indecisão é perigosa. Se o homem perseguido parasse pelo caminho, se perdesse tempo pensando se realmente deveria ir até a cidade, ele correria um risco mortal. O inimigo não espera. A vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O amanhã não nos pertence. E deixar para depois a decisão mais importante da nossa existência é brincar com o tempo, é arriscar a eternidade.
Então eu pergunto novamente: você já entrou? Não basta apenas olhar para a cidade e reconhecer que ela existe. Não basta apenas ouvir sobre o refúgio e admirá-lo de longe. Você precisa atravessar os portões. Você precisa dar esse passo. E aqui está a beleza do Evangelho: basta estar dentro. O homem que entrava na cidade não precisava se preocupar se o vingador do sangue ainda estava por perto. Ele estava protegido. E aquele que entra em Cristo não precisa mais viver sob o peso da culpa, do medo ou da condenação. Ele está seguro. A Bíblia diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Isso significa que o seu passado não pode mais te prender. Os erros que você cometeu estão cobertos pelo sangue dele. As acusações do inimigo foram anuladas na cruz. A dívida que você tinha foi paga com um alto preço. Agora, você pode descansar. Agora, você pode respirar fundo e saber que nada mais pode te arrancar das mãos dele. Mas e aqueles que ainda estão lá fora? O coração de Deus ainda clama por aqueles que caminham sem direção, que correm sem saber para onde ir. Ele estende as mãos para os que se sentem cansados, perdidos, feridos, e diz: venham. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Essa é a voz do pastor chamando suas ovelhas. O chamado ainda ecoa. Mas até quando? Haverá um dia em que a porta do refúgio será fechada. Um dia em que não haverá mais tempo para correr. E, quando esse momento chegar, onde você estará? Se ainda há dúvida no seu coração, não espere mais. Corra para Cristo. Entre no refúgio. E descanse para sempre nos braços daquele que te ama com um amor eterno. Senhor, hoje eu corro para ti. Eu reconheço que sou fraco, que sou pecador, e que preciso desesperadamente do teu refúgio. Obrigado por ter preparado esse caminho de salvação, por remover todos os obstáculos e por me receber com graça e amor. Guarda-me em teus braços, livra-me do mal e faz-me viver todos os dias sob a tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra hoje. Amanhã teremos mais uma mensagem poderosa para você. Deus te abençoe e até lá!